O livro avaliado foi o livro de Ciências Naturais de alunos de nono ano, ensino fundamental 2, Aprendendo com o Cotidiano, da quinta edição, São Paulo, 2015. A obra foi pelo autor Eduardo Leite. Ele é licenciado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é doutor em Ciências pelo Instituto de Química na Universidade Estadual de Campinas, autor de livros didáticos e paradidáticos, e ele lecionou em escolas particulares do estado de São Paulo. Uma coisa que chama bastante atenção nesse livro é que eu já peguei outros livros de ensino fundamental e não cheguei a ver, é que em todo capítulo, no final do capítulo, antes das atividades, tem um mapa conceitual abordando tudo o que foi falado. Isso é bastante importante, principalmente na hora do aluno estudar, que não consegue conectar cada assunto. O mapa conceitual ajuda bastante. A primeira pergunta foi se a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas da ciência da natureza. E sim, a obra, no caso o livro, ele articula. É dividido em unidades, ele aborda de uma maneira precisa e costuma expor experimentos para comprovar o que cada conteúdo está explicando. A segunda pergunta é se a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas da ciência da natureza, com outros campos disciplinares. Novamente, sim. Em cada capítulo, ao falar, por exemplo, da energia elétrica, ao citar as pilhas como uma fonte de energia, ao lado tem um quadro conscientizando sobre o descarte correto das pilhas, pois contém substâncias nocivas ao homem, no caso, ser humano, e assim por diante, abordando também a importância aos cuidados que devemos ter com o meio ambiente, relacionando fauna e flora. Na terceira pergunta, a obra veicula conceitos, informações e procedimentos de forma correta e atualizada em textos escritos, atividades e imagens. Ela costuma abordar conceitos e informações atualizadas. Se os procedimentos forem em relação a experiências, por exemplo, o livro costuma abordar situações do nosso cotidiano que ligue ao tema, ficando de fácil compreensão para o aluno. Na quarta pergunta, perguntam se a obra apresenta temas de estudo, atividade e linguagens adequadas ao seu público. As atividades são exatamente relacionadas ao que há no capítulo estudado. Todas as unidades apresentam um estudo acessível e com a linguagem voltada para os alunos de nono ano. Na última pergunta, a obra apresenta textos escritos, atividades e imagens que colaboram para o debate sobre as repercussões. O livro em si aborda muitas imagens interativas que levam à curiosidade e organizam perguntas relevantes sobre o assunto. Há textos para um melhor aprofundamento em cada capítulo, e no final de cada capítulo tem um mapa conceitual bem prático, como objeto de síntese do capítulo. Comparando o tipo de avaliação que vem a ter, acredito conter as 3 formas de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. A avaliação diagnóstica, porque ela passa para o aluno até onde ele sabe e o que ele pode aprender mais ainda. As atividades que são expostas em cada capítulo são exatamente o que o capítulo oferece. Então, se o aluno consegue estudar aquele capítulo, se o capítulo é abordado de uma melhor forma para ele, ele consegue sim realizar todas as atividades e organizar um pensamento crítico para cada uma delas. Mas depende de como o livro será utilizado, pois o bom do livro é que ele conecta os assuntos já citados, e isto faz com que o aluno relembre o que já foi estudado. O processo avaliativo mediador se destina a acompanhar, entender e favorecer a contínua progressão do aluno em todas as etapas. Aprender é um processo contínuo e não é destinado
em etapas como começo, meio e fim. É só crescendo, não parando, porque sempre estamos estudando, tanto nós como professores, quanto ele como alunos. E o livro, ele trata muito disso. Tanto nossa forma de sermos conscientes em relação ao ambiente. É até bom para eles, porque mesmo eles tendo consciência